chata, tá ligado? E ela... Ah, eu acho que, tipo assim, é um bagulho conversado, viado. Tipo assim, você forçar, eu vou ficar justo. É só manter a principal e deixar a minha... Você chegou pro bastão e esqueceu de coisa. Então, aí... Quantas vezes aí, por semana, por mês, por ano, a gente realmente para pra ouvir nossos pensamentos, pra avaliar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nos ouvir, tá ligado? Ouvir nossos pensamentos mesmo, ver se eles fazem sentido, se eles não fazem. E eu acho que tudo isso precisa de um silêncio, saca? Não apenas de barulho, mas um silêncio que você realmente fique tranquilo, sem estímulos externos, sem influências externas. Aquela parada que você, cara, capta um instante entre você e o momento que você tá vivendo, tá ligado? Você não tá simplesmente passando por uma rua, saindo do quarto pra cozinha, indo trabalhar, essas coisas que a gente faz no automático, saca? Realmente você sai, pra se ouvir. Pelo menos pra mim, esses momentos já foram muito mais raros, infrequentes, distantes do que são hoje. Hoje eles são bem frequentes até. E muito necessários. Eu julgo eles muito necessários, pelo menos pra mim, tá ligado? Porque, cara, a gente acaba vivendo tanto no automático e com tantas influências, e aí eu acho que dá até pra citar um pouco a rede social, né? Tantas influências que a gente nem percebe mais o que a gente gosta, tá ligado? Isso em qualquer aspecto assim da vida, tá ligado? Tanto de roupa, um estilo de cabelo, uma comida, lugares, tá ligado? O jeito que você gosta de ser. Isso tudo é meio abafado, roubado pelas redes sociais, tá ligado? Porque se a gente for pensar até em biologia, a gente tende a imitar comportamentos de pessoas que nós julgamos ali serem melhor que a gente, ou pelo menos que nos inspiram, né? E de certa forma isso é muito importante para nossa sobrevivência. Até quando a gente é criança, isso é muito importante pra gente se desenvolver, porque geralmente a criança vai imitar os pais, pessoas mais velhas, ela vai aprendendo com elas, tá ligado? Só que na rede social a gente acaba fazendo isso com milhares de pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, tá ligado? Eu vou molhar meu cabelo, porque deve estar uma palha. Vem comigo nessa jornada, que não tá nada longe. Cadê eu? Tá bom já. Mas enfim. E cara, você acaba sendo, não totalmente, claro, mas parcialmente aí, uma pessoa que não tá de acordo com os próprios valores, tá ligado? E outra, quais são os seus valores? Sabe pra pensar nisso? As coisas que tu realmente admira, tá ligado? Valores que você realmente gosta. Vou dar um exemplo aqui só para nós entender. Por exemplo, não, eu gosto realmente de uma família ali um pouco mais tradicional. Homem com função ali de trocar chuveiro, essas paradas assim, e mulher com mais serviço doméstico, tá ligado? Cara, se você fala isso na rede social, não estou fazendo juízo de valor, não estou falando que eu apoio nem discordo.
Mas pra gente entender o peso da rede social, né? Muito provavelmente você vai ser julgado por milhares de pessoas e seu cérebro não sabe lidar com isso. E apoiado por milhares de pessoas e seu cérebro não sabe lidar com isso. Mas, em nenhuma das duas formas, você vai questionar essas tuas crenças, tá ligado? Essas coisas que você acredita, teus próprios pensamentos. De nenhuma das duas formas você vai pensar criticamente sobre aquilo que você gosta. Por quê? Cara, uma vez que você posta, ah não, eu gosto de uma família tradicional, você provavelmente, as críticas não vão ser construtivas, obviamente. E quando nós somos criticados, nós tendemos a defender nosso status quo, né? Ou seja, a crítica pode ser até boa, mas a maneira como ela é falada, tal, faz com que a gente defenda a nossa opinião, ainda que estamos errados. E quando você é elogiado por milhares de pessoas, você tende a manter seu comportamento, né? Então, eu não acho que a rede social seja um bom parâmetro aí pra gente avaliar nossas crenças. Eu acho muito difícil a gente ter aquela conversa da hora mesmo com as pessoas. E na psicologia a gente aprende a importância da gente questionar nossas próprias crenças, viu? Pra ver se ela realmente faz sentido, você coloca ela à prova. Então, por que será que eu gosto? Eu tô dando um exemplo tradicional, vai ser polêmico, mas por que eu gosto de uma família tradicional, tá ligado? Ah não, por causa disso. Tá, mas será que eu realmente gosto? Será que é uma coisa que puseram na minha cabeça? O ponto principal é como é fácil a gente ter ideias que não são nossas na nossa cabeça, se ligou? E a gente descobrir isso é um exercício doloroso, é um exercício difícil e é um exercício improvável que seja feito quando você não tem acesso a esse tipo de conhecimento, tá ligado? A esse ponto, sabe? Essa questão mesmo de questionar a crença, tá ligado? E eu acho que a gente consegue questionar nossas crenças em momentos não como esses, porque é difícil ter esses momentos aqui, né? Mas realmente em um estado ali de contemplação, saca? Onde a gente pare, respire, deixe um pouco a rede social de lado e comece a se conectar com a gente. Então eu gosto bastante de vir para lugares assim, isolado. Tô com um parceiro hoje, mas geralmente vou para lugares sozinho, ou então vou para uma companhia assim que me faz pensar dessa forma também. Tem sido muito benéfico, cara. Questionar crenças é uma coisa que tem sido nova para mim, mas tem sido legal. E se a gente for parar pra pensar, tem muito a ver com o método científico, né? Eu tenho viés de cientista. O método científico é isso, né? Você testar hipóteses, você testar aquilo que você está pensando. E se, a partir do princípio de plausibilidade, ou seja, você testa o que você está achando, se confirmar, beleza, ou é aquilo mesmo que eu estava pensando. Se não passar no teste, cara, a gente descarta. Infelizmente é isso, a gente precisa descartar ideias, tá ligado? Eu vim de um lugar, cara, que, gente quebrada, tá ligado? E aí sempre tem aí todo aquele estereótipo de quebrada, sempre tem os ensinamentos que você aprende na quebrada, você aprende a ter raiva de PN, você aprende a ter raiva do sistema, você aprende a ter raiva de pessoa que tem mais dinheiro que você. E aí você começa a pensar, por que eu tenho raiva, mano? Será que eu tenho raiva porque os meus pares também têm raiva e eu aprendi a ter raiva também, pra não ficar isolado e colocar essa ideia na minha cabeça? Ou será que o sentimento que eu tenho não é na verdade raiva, mas às vezes penso que é uma injustiça, eu na verdade me sinto chateado, tá ligado? Por não ter as minhas oportunidades. Se ligou? Você pensar, tipo assim, coisas diferentes, saca? E eu acho que momentos assim, então, especialmente positivos, assim, porque você ouve seus pensamentos e não pensamentos dos outros. Então, pense por conta própria, tá ligado? Obviamente nós não vamos ficar sem influência de nada, isso é impossível, mas diminuir um pouco as influências externas, tentar ouvir suas internas, ainda que ouvir apenas suas crenças internas pode ser aí uma coisa que não seja tão vantajoso, porque você precisa entender. Tô falando como se fosse uma fórmula de bolo, né? Não é nada disso. E tudo que você for falar que você pode ignorar. Vocês precisam entender como pensar, né? Tá ligado?
Então, questionamento socrático é uma estratégia, assim, fundamental. Só saiu. É uma estratégia muito legal se começa a colocar seus pensamentos em prova. Esse é justamente o ponto, cara. Eu acho que a vida... Onde eu quero chegar, né? A vida desconectada te permite passar mais tempo com a vida real, tá ligado? Nós nunca esteve tão conectados. Qualquer lugar que tu vai ter um celular, tu vai poder postar uma foto, não sei o que, sei lá. Só que você não vai estar no conectado realmente, tá ligado? Tipo assim, tem um jardinzinho aqui bonitinho já, uma árvore bonitinha, vamos saber. Tá vendo? Olha a beleza disso aqui, cara. Porra, fofinho, mano. Bagulho brabo. Mas se eu tivesse no celular passando por aqui, eu nem ia ver essa árvore, tá ligado? Se eu quisesse tirar uma foto aqui, nem ia estar vendo essa árvore. Ou às vezes nem precisa pegar o celular pra gente estar pensando nele, tá ligado? O celular ele impede que nós vivemos experiências aí reais. Trocar aquela ideia maneira, sem pensar na notificação do celular, no que estão falando, se responderam em notificação, saca? Sem ser bombardeado por informações. Poder contemplar a natureza, realmente viver assim. Sentir essa sensação tipo, de pequenez, saca? Caraca, olha como eu sou pequeno em relação a tudo. Isso dá até uma postura de humildade, tá ligado? Você fica bastante humilde com isso. E você traz isso pra sua vida, saca? Por que você ignorante, arrogante com alguém sendo tão pequeno? O Carl Sagan ele vai falar isso no livro Pálido e Ponto Azul, quando ele nos convida a enxergar o mundo a partir da perspectiva cósmica, tá ligado? Quando a gente sai de lá, vai lá pro universo que não tiver a Terra, cara. É apenas um pálido ponto azul em meio à imensidão do universo. E nesse pálido ponto azul a gente deu origem a vários massacres, a briga por terrenos, briga por terras, brigas políticas, briga por crenças. Sendo que se a gente for avaliar, nós somos pequeniníssimos, e nós todos somos humanos, tá ligado? Obviamente com diferenças. Mas, percebe? Nem sei onde mais eu tava falando, passei me perdi todo. Enfim, tá vendo? Essa é a graça de você sair, se desligar das redes sociais, contemplar, viver, observar e se questionar, tá ligado? Você vai devagando, talvez não chegue a lugar nenhum. E talvez essa seja a graça mesmo. Chegar a lugar nenhum. Ó a borboleta. Sou dessa praia? Top. Filé com fritos. Não, é suave. Caralho, maciço. Praia das Conchas, Poranga e São Pedro. Manda uma mensagem pra 2026. Fala aí. Vai, cara, desembucha, tio. Acabou o ar filosófico da coisa. É melhor ficar quieto às vezes. Foi um vídeo sem roteiro, não anotei nada. Mas é isso, só deixei os pensamentos fluir.